Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 36, que fala o seguinte: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mais uma tentativa, né? A gente vê que nesse capítulo 22 eles estão tentando, de várias maneiras, fazer perguntas com pegadinhas para ver qual era de Jesus, se ele realmente entendia de alguma coisa, se a doutrina dele tinha alguma profundidade, ou se ele rateava em alguma coisa. Eles estavam ali querendo, de alguma forma, desacreditar esse ensinamento todo de Jesus, né? Então, a gente vai observando que eles vão, cada vez, eles vão falar sobre a questão lá da ressurreição. Agora estão entrando questão do grande mandamento na lei, qual é, né? Então, a gente vai aqui no estudo de hoje tentar abrir um pouquinho aqui os horizontes para a gente entender realmente o que eles falaram. A gente tem alguns pontos que são importantes. A primeira palavra-chave aqui, que é lei, né? Porque ele fala, né, qual o grande mandamento na lei. Então, a gente vai buscar aqui entender. Lei é os princípios e regulamentos que emanam de um governo e aplicáveis a um povo, quer em forma de legislação, quer de costumes e diretrizes reconhecidos e feitos cumprir por meio de decisão judicial. Tá? Esse é o primeiro, né? Segundo, qualquer regra escrita ou explícita ou coleção de regras prescritas sob a autoridade do Estado ou da nação. E aí, mais um tipo, um mandamento divino ou uma revelação da vontade de Deus. O inteiro corpo dos mandamentos ou revelações de Deus. A vontade de Deus, uma regra de correto viver ou uma boa conduta, especialmente quando considerado como tendo a sanção da vontade de Deus da consciência ou da natureza moral ou da justiça natural. Então, a gente vê aqui que, nesse caso aqui, a lei seria o mandamento divino, as leis de Deus, né? A palavra lei, na escritura hebraica, é principalmente uma tradução da palavra Torá. A gente fala assim, estudar a Torá, estudar as leis. Por isso que se chama o Velho Testamento de Torá, que é uma parentada do verbo iraha, que significa dirigir, ensinar e instruir. Em alguns casos é traduzido o termo dat também, né? Conforme está em Daniel, capítulo 6, versículo 5, versículo 8, versículo 15. Tem outras palavras traduzidas por lei, na versão Almeida, como mishpat, decisão judicial, julgamento, e tem mishwat, que é mandamento. Nas escrituras gregas, a palavra nomos, a gente já está nas gregas, nomos, do verbo nemo, repartir, distribuir, é traduzido por lei. Tá? Então a gente vamos aqui entendendo aí por que era a lei, né? Quando está com uma inicial maiúscula, a gente, quando encontra, né, no Velho Testamento uma coisa com inicial maiúscula, essa palavra se refere à lei mosaica, ou aos primeiros 5 livros da Bíblia. Quando está em letra minúscula, pode se referir a uma lei específica da lei mosaica ou a um princípio da lei. A gente vai ver isso em Números, capítulo 15, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8, Mateus, capítulo 7, versículo 12 e Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Então, tem essa diferença aí, quando eles escrevem letra maiúscula e letra minúscula. Letra maiúscula é a lei mosaica, ou o conjunto da lei mosaica, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 livros de Moisés. Quando é letra minúscula, é uma lei específica da lei mosaica, ou o princípio da lei, ou um princípio da lei. Então, só para a gente entender. Vamos ver outra palavra-chave aqui. Profeta. Profeta é alguém por meio de quem se dá a conhecer a vontade e os propósitos divinos, conforme está em Lucas, capítulo 1, versículo 70, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 18 a 21. Agora, embora a etimologia do termo hebraico para profeta é nave, né, seja incerta, o emprego desse termo distintivo mostra que os profetas verdadeiros não eram anunciadores comuns, mas eram porta-vozes de Deus, homens de Deus, né, com mensagens inspiradas.
A gente vai observar isso em 1 Reis, capítulo 2, versículo 22, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, capítulo 23, versículo 17, tá? Eles se achavam no grupo íntimo de Deus e eles lhe revelavam o seu assunto confidencial, conforme está em Jeremias, capítulo 23, versículo 18, e Amós, capítulo 3, versículo 7, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, eles entendiam que o profeta era aquela pessoa que estava no grupo íntimo de Deus e que Deus revelava para eles os assuntos confidenciais. A palavra profeta significa literalmente proclamador, né? Pro antes ou ante e femi, dizer ou clamar. Clamar antes, né? Clamar antes de acontecer. E assim descreve um anunciador, alguém que torna conhecida mensagens atribuídas a uma fonte divina. A gente vê isso em Tito, capítulo 1, versículo 12, carta a Tito, né? Embora isso inclua a ideia de que alguém que prediz o futuro, o significado fundamental, gente, da palavra não é o de predição. Pode ver em Juízes, capítulo 6, versículo 7 a 10. Todavia, viver em harmonia com a vontade de Deus exige que a pessoa conheça mais quais são os propósitos revelados de Deus para o futuro, de modo a poder harmonizar seu comportamento, seus desejos e o seu objetivo com a vontade divina. Assim, na grande maioria dos casos, os profetas bíblicos deveras transmitiram mensagens que estavam direto ou indiretamente relacionadas com o futuro. E aí acaba virando tipo previsões, né, de alguma coisa que vai acontecer. Mas assim, profeta no Antigo Testamento eram os médios de hoje. Pessoas que trazem mensagens dos benfeitores da vida maior. A melhor comparação que a gente pode fazer é isso. Eram médios, recebiam mensagem, e como eles não tinham entendimento, todas as mensagens vinham de Deus. E aí os profetas passaram a ter esse significado de receber mensagem de Deus. E aí vamos entrar agora no fizera emudecer os saduceus, que é a primeira frase que a gente vai encontrar aqui. A narrativa de Lucas sobre o silêncio a que foram reduzidos os saduceus indica que pelo menos alguns dentre os escribas, né, e aí provavelmente os pertencentes ao grupo dos fariseus, ficaram comovidos ante as palavras de Jesus. E os fariseus, de modo geral, devem ter desfrutado da derrota infligida por Jesus sobre seus inimigos, especialmente em face do fato de Jesus ter demonstrado uma doutrina com a qual concordava, que Jesus falou da ressurreição, e os fariseus concordavam. Os saduceus não aceitavam nem a ressurreição, nem a vida após a morte. Lembre-se disso que nós estudamos aí na semana passada e retrasada. E aí, não obstante, o ódio cimentou o conluio feito por aqueles que entre si eram adversários e logo tentaram os fariseus acreditar em Jesus também. Eles tinham muito ódio. Ficaram até felizes porque Jesus deu uma aula nos saduceus, mostrando que os saduceus eram errados, e os fariseus gostaram daquilo, né? Mas logo em seguida quiseram também mostrar que Jesus não entendia de nada, né? E aí assim o Mateus continua em sua explanação mediante o uso de diversas narrativas sobre o conflito, sobre como as autoridades, né, cercaram a Jesus e assediando, né, ele intensamente, como fizeram o povo votar-se contra ele e por que motivo Jesus finalmente morreu como inimigo do Estado, tendo sido oficialmente executado por Roma, provavelmente à base de uma acusação política. Vê que eles depois, né, eles ficaram do lado de Jesus quando Jesus estava derrotando uma ideia que os saduceus traziam. Aí quando a coisa vira, né, que eles mostram que os saduceus tinha coisa, aí eles em si já quiseram provar que Jesus estava errado, e aí começaram a tentar pegar Jesus com a questão do grande mandamento da lei, né, perguntando a Jesus qual seria ele. E aí Jesus vai, a partir daí, dar as orientações que serem necessárias, e aí semana que vem, né, a gente vai continuar esse estudo semana que vem, a gente vai ver aí como Jesus fala sobre a questão dos mandamentos, e ele vai dizer qual é o maior mandamento, vai depois trazer um mandamento que ele diz que é comparado, que é o amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ele vai falar que é comparado ao segundo, ao primeiro, né? Então a gente vamos destrinchando isso com um pouco mais de tranquilidade. A palavra traduzida aqui por calar
neste passo aqui da passagem, contém um pouco de humor sarcástico, pois literalmente a palavra significa amordaçar, amordaçar os saduceus. Essa palavra vem da mesma raiz que se encontra no versículo 12, a respeito do homem sem a veste nupcial apropriada, que emudeceu quando o rei o descobriu, ao ver os convidados, né? Quando lá o rei descobre que também ele emudeceu, ou ficou amordaçado, não tinha o que falar. A gente vai ver isso lá em Lucas no capítulo 20, e aí com mais detalhes até adicionais, né? Os fariseus ficaram tão impressionados que sentiram que o caso exigia uma reunião para traçar planos, pois parecia que Jesus ia vencendo de forma galhardamente, né, todos os que contra ele se atiravam. E isso não contribuía para a causa deles, e nem para os seus planos contra Jesus, porque eles queriam, de alguma maneira, ou desacreditar Jesus, e aí nessa altura do campeonato já queriam até matar Jesus. Jesus tinha virado um problema para eles, porque Jesus estava mostrando que eles não conheciam nada da lei, que a maneira deles agir era equivocado, a cobrança de impostos dentro do templo, todo aquele comércio que existia dentro do templo, e aí eles começaram a não gostar. Os versículos que se seguem a esses que nós estamos estudando indicam que, indubitavelmente, chegaram à conclusão de que a melhor maneira de atacar a Jesus era alvejar a sua teologia, pois ali poderiam encontrar algo de substancial para ser usado contra ele. E a heresia religiosa estava sujeita a sanções drásticas. E aí eles começaram a tentar encontrar nas palavras de Jesus, na teologia, né, no estudo de Deus, de Jesus, sobre as leis de Deus, se existia alguma controvérsia, alguma coisa errada, que eles pudessem alegar que Jesus era um herege e aí levar Jesus à morte, porque as sanções eram drásticas. Aí eles iam ter que escalar, né, até os romanos para que tivesse autorização para, no caso, até a crucificação do Cristo. Então, primeira parte aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre Mateus capítulo 22, versículo 34 a 36, que fala o seguinte: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Ele emudeceu os saduceus na questão da ressurreição. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A gente vinha estudando aqui. Se você está chegando agora, depois retorne aí, vá lá no site da rádio e veja o estudo do início para você pegar a primeira parte aqui que nós estamos... Primeiro falamos aqui as palavras-chave lei e profetas, e aí começamos a falar sobre a questão do emudecer os saduceus, e agora estamos entrando, dando continuidade aqui para que a gente possa abordar aqui com bastante tranquilidade. Nos diversos julgamentos a que Jesus foi sujeitado, né, quando pegaram Jesus para depois crucificá-lo, vemos que essas tentativas de desacreditar Jesus finalmente produziram fruto. E munidos dessa forma de descrédito, as autoridades religiosas, né, foram capazes de quebrar a popularidade de Jesus diante do povo, que até então fora a sua principal proteção contra os planos das autoridades de eliminá-lo. É só a gente lembrar que quando Pilatos coloca lá Jesus, né, diante deles e pergunta a quem deveriam libertar, né, porque era comum no dia lá eles perguntarem ao povo quem queria, botavam dois presos e um deles ia ser libertado, foi Jesus e Barrabás. E que o povo acabou, por influência dos judeus, dos líderes lá da religião, dos fariseus, né, escribas, escolheram Barrabás, que era um assassino, um revolucionário, e deixaram Jesus, que era um homem de paz, de amor, né, que queria ajudar a humanidade. E aí Jesus acaba sendo crucificado. E aí acontece aquela célebre frase, né, de lavar as mãos, né, de Pilatos lavando as mãos. Falou que ele estava limpo do sangue desse justo, né? Então, a gente vê como a estratégia dos fariseus e dos escribas acabou dando certo. O principal elemento que serviu para arruinar a popularidade de Jesus diante do povo
foi o fato de ele não se querer aliar à revolta ativa contra Roma. Papel esse que realmente todos esperavam da parte do Messias, que concebiam. Eles imaginavam o Messias bélico, aquele indivíduo que viria e que ia destruir os romanos, que ia dominar o mundo inteiro, e o judeu ia ser o povo dominante, todos os outros seriam subordinados a eles. Alguma coisa semelhante que acontecia na época com os romanos. Os romanos dominavam lá aquela região toda e todos os povos eram subordinados a eles. Eles deixavam até certa liberdade do povo desde que seguissem a cartilha dos romanos. E aí o judeu achou que seria isso. Os judeus pensavam no Messias bélico, Messias guerreiro, Messias revolucionário. E Jesus não era isso. A revolução de Jesus era moral e ética, e não com armas, com guerra. De forma alguma Jesus pensaria nisso. Vamos lá aqui. E um deles, intérprete da lei, é uma outra frase. Essa, gente, é uma boa tradução da edição revista e atualizada no Brasil, né? Eu falo sempre que existe a revisão revista e atualizada, é aquela que pega a linguagem e traz um pouco mais para próximo da nossa realidade, para ficar mais fácil o entendimento. Esse doutor da lei não era advogado da lei civil, como a palavra pode indicar, e conforme é usada em Tito, no capítulo 3, versículo 13, no sentido moderno, né, de um advogado, por exemplo. Aqui, porém, gente, significa intérprete da lei religiosa, o que provavelmente significa que o homem era um escriba ou um fariseu. Né? Era um teólogo da época, aqueles indivíduos que estudavam a lei, que estudavam as leis divinas. De fato, o texto de Marcos, lá no capítulo 12, versículo 28, que é a passagem paralela, ela nos diz o seguinte, que claramente que o homem era um escriba. Mateus fala do intérprete da lei, mas o intérprete da lei eram os escribas. Então, o Evangelho de Mateus indica uma tentação deliberada contra Jesus. E devemos compreender com isso, né, que se tratava de uma tentativa maliciosa de lançar Jesus no descrédito, que era o objetivo dele, já que somos informados de que imediatamente antes haviam se reunido em concílio, e que já sabemos que não fizeram tal a fim de aprovar ou condenar Jesus, por ter ele deixado os saduceus confusos. Eles se reuniram e falaram, a gente tem que pegar esse indivíduo em alguma coisa. Se a gente não pegar, ele vai continuar aí com as teorias dele e vai desmontando a gente. Então a gente precisa usar de artimanha, de malícia, para tentar pegá-lo. E aí a narrativa de Marcos, ela não revela nenhuma malícia na pergunta, porque Marcos não estava presente. Mateus estava e viu a malícia. Por isso mesmo, é provável que o relato de Mateus seja uma interpretação do incidente, embora seja uma interpretação verdadeira, como é claro. Porque assim, Mateus, ele interpretou, porque ele viu. Ele percebeu o jeito de falar, ele percebeu que tinha malícia, que queriam pegar Jesus. O Marcos não. Marcos recebeu a informação de terceiros, recebeu de Pedro, que relatou. E Pedro provavelmente não fez uma interpretação do que estava acontecendo, só relatou. Então, quando a gente vai em Lucas também, a gente vai procurar Lucas, ele recebeu relatos. A interpretação é de quem está no local, quem vê e consegue interpretar através de gestos, de olhar, de maneira de falar. E a diferença. E aí, mestre, qual é? Eles perguntam, né? Qual é a maior, né? Uma das principais disputas entre as várias facções rivais das escolas religiosas dos judeus girava em torno da prioridade dos mandamentos. Tinham várias escolas religiosas judeus, cada um com uma tendência, como a gente vê hoje, né? As escolas teológicas. A gente vê dentro dos nossos irmãos evangélicos, né, dos protestantes, a gente vê lá os batistas, a gente vê lá os luteranos, vamos ver, e vários outros, né? Temos vários, temos os adventistas, a gente vai encontrar várias escolas de pensamento. Tem o pentecostal, os neopentecostal, são várias escolas, cada um tem uma maneira de interpretar diferente. E no tempo dos judeus não era diferente, era assim. Só para a gente ver, os fariseus, eles enumeravam 248 preceitos afirmativos, tanto quanto os membros do corpo humano, segundo eles. Tinham 248 preceitos afirmativos, e eles diziam que o corpo humano tinha 248 membros, então era similar. Tinham 365 preceitos negativos,
Tinha os positivos e tinha os negativos. Os negativos eram 365, tanto quanto os dias do ano. Tinha um preceito negativo para cada dia do ano. E aí o total disso são 613 preceitos. E aí o número das letras do decálogo, no original hebraico. O decálogo tem 613 letras. Então, eles tinham tudo uma ligação, né? Alguns se mostravam tão tolos a ponto de exaltarem mandamentos secundários e insignificantes da lei, tal como a lei sobre as fímbrias que deveriam ser usadas nas vestes, que é aqueles babados, né? Como o lembrete da necessidade de observar a lei, né? E aí eles iam usando essas coisas, né? Ou a omissão de muitas das cerimônias que haviam sido ordenadas era um crime equivalente ao homicídio. Vê só, omissão de muitas cerimônias. Você, na hora de você estar cultuando, você esquecesse de uma das cerimônias, era comparado com um homicídio. O questionador provavelmente se ufanava, né, de seu conhecimento sobre essas questões, bem como da sua habilidade de ensinar esses conhecimentos ao povo comum, coisas que não tinham mínima importância, que não são relacionadas à ética nem à moral. Tem nada a ver quantos babados, qual é o tipo de blusa, qual é o tipo de coisa, que tamanho tem que ser o altar. São leis que não importam. E aí ele certamente esperava, com sua pergunta, né, com suas perguntas, deixar Jesus perplexo e desacreditado, por imaginar que Jesus era menos preparado do que ele, por não ter frequentado suas escolas teológicas. É o que eles imaginavam. Esse escriba não só queria saber que o mandamento era o maior, na sua opinião, na opinião de Jesus, mas também sobre o que princípio ele alicerçava a sua crença, porquanto parece ter indicado que a resposta de Jesus deveria demonstrar como a lei poderia ter seu centro em qualquer dos mandamentos que Jesus indicasse como o mandamento central e mais importante. Aí o que Jesus faz? Poderia ter citado muitas coisas, concordando assim com algumas autoridades. Poderia ter falado sobre a circuncisão, sobre as fímbrias, as vestes, sobre as várias abluções cerimoniais, sobre as exigências próprias do sábado, sobre os dízimos, sobre os diversos aspectos do sistema de sacrifícios. Todas essas coisas haviam recebido grande ênfase por parte de vários mestres religiosos. Coisas sem importância, que não mexem com a questão moral e ética do homem. Não melhora o homem como nada. Então, questão do sábado, questão de fímbria, questão de abluções cerimoniais, de dízimo, isso não muda em nada a vida do indivíduo. E Jesus não estava preocupado com esse tipo de coisa. De forma alguma, Jesus se preocuparia com isso. O grego diz nesse ponto que tipo de mandamento é o maior? Isso é qual... Né? O grego faz, na língua grega está aqui, que tipo de mandamento é o maior? E isso nos mostra que aquele escriba, ele procurava uma resposta que mostrasse o que realmente importava na religião. Que tipo de mandamento fala da grandeza nas coisas espirituais, e não meramente a opinião expressa por Jesus acerca de uma simples prioridade entre os mandamentos. Que tipo, né, é o mais importante? Que tipo é o maior? Era impossível qualquer réplica e, evidentemente, nenhuma outra pergunta foi dirigida a Jesus, senão quando ele teve de enfrentar o julgamento, cerca de 3 dias mais tarde, pois esse acontecimento parece ter ocorrido em uma terça-feira. A gente está se aproximando aí de Jesus ser crucificado. Então, eles queriam pegar Jesus, mas Jesus, muito inteligente, Jesus, ele dá uma resposta que neutraliza tudo. E não dá a condição deles fazerem outras perguntas. Então, hoje, a gente não tem mais tempo, vamos ter que encerrar por aqui, mas semana que vem a gente vai dar continuidade, falar qual foi a resposta de Jesus, e aí a gente vai aprofundar isso para que a gente entenda. Então, vamos ficando por aqui, que Jesus nos abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.